Função quadrática. Por que razão todas estas imagens estão relacionadas com matemática? Porque as trajetórias observadas nestas imagens descrevem linhas curvas que se denominam por parábolas. A parábola é uma linha curva que serve de modelo matemático para descrever numerosos fenómenos físicos, nomeadamente o tiro de um projétil, a trajetória de uma bola lançada ao ar, a queda livre de um corpo, um jato de água que sai de uma fonte, entre outros. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau a uma função cuja expressão analítica é do tipo y é igual a ax² mais bx mais c, com a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais e a diferente de zero. Porquê? Porque se o a não fosse diferente de zero, se o a fosse igual a zero, a função deixaria de ser do segundo grau e passaria a ser do primeiro. Ora, a representação gráfica deste tipo de funções é uma curva à qual se dá o nome de parábola. Vamos começar por estudar a família de funções quadráticas do tipo y é igual a ax², com a diferente de zero. Ora, um exemplo concreto deste tipo de famílias é y igual a x². Neste caso, o valor de a é igual a 1, portanto, o valor de a, o a é o coeficiente ou a parte numérica do termo de grau 2. Ora, com a ajuda do GeoGebra, vamos visualizar o comportamento da função quando fazemos variar o valor do parâmetro a. Reparem, a é igual a 0,3, portanto, a expressão algébrica desta função é y igual a 0,3x². Portanto, quando a é positivo, o que é que se verifica? A abertura da parábola, ou seja, a concavidade, está voltada para cima. Se o a for negativo, reparem, a abertura da parábola, portanto, que se chama concavidade, está voltada para baixo. Podemos também verificar que se o a for maior que zero, portanto, se a concavidade estiver voltada para cima, a função é estritamente decrescente para valores de x negativos e estritamente crescente para valores de x positivos. Ora, se a concavidade estiver voltada para baixo, é precisamente o contrário, portanto, a função é estritamente crescente para valores de x negativos e estritamente decrescente para valores de x positivos. O vértice da parábola é o ponto de coordenadas 0, 0, portanto, o vértice da parábola é o ponto de interseção da parábola com o eixo de simetria. Reparem que, ainda não falei, mas este tipo de funções tem sempre um eixo de simetria, que é a reta vertical, portanto, equação x igual a 0, coincide com o eixo das ordenadas. Portanto, o vértice da parábola será o ponto de interseção do eixo de simetria, portanto, com a reta de equação x igual a 0 e a parábola. Logo, podemos também verificar que este tipo de funções admite um único zero. Ora, trata-se também de uma função par, porque, como já disse, o eixo de simetria coincide com o eixo das ordenadas. Observem agora, reparem na abertura da parábola. Portanto, aqui representei a parábola de equação y igual a x². Outro caso, agora, y é igual a 2x². Terceiro caso, agora, y é igual a 0,5x². Outro exemplo deste tipo de funções, desta família de funções. E ainda outro. O que é que podem verificar? Facilmente se vê que quanto maior for o valor absoluto do parâmetro a, menor é a abertura da parábola, ou seja, mais esta se aproxima do eixo das ordenadas, ok? Os pontos de coordenadas 0, 0, menos 1, a e 1a pertencem sempre ao gráfico deste tipo de funções. Por exemplo, aqui temos representado a curva de equação y é igual a 1,2x², portanto, reparem, e passa
três pontos, à partida já conhecemos 3 pontos desta parábola mesmo sem efetuar a representação gráfica. Quais são? O ponto de coordenadas 0, 0, depois o ponto de coordenadas menos 1, A, e o ponto de coordenadas 1, A. Neste caso A é 1,2. Reparem que vou fazer variar o valor de A para comprovarem que isto realmente acontece sempre. O domínio deste tipo de funções é R. O contradomínio, se a concavidade estiver voltada para cima, será R0+, portanto, de 0 fechado até mais infinito. Se a concavidade estiver voltada para baixo, portanto, o contradomínio será de menos infinito a 0 fechado, portanto, R0 0 menos. Quanto ao sinal, se A for maior que 0, a função é positiva em R exceto 0. Se A for menor que 0, portanto, se a concavidade for voltada para baixo, a função é negativa em R exceto 0. Relativamente aos extremos, se A for maior que 0, a função tem um mínimo absoluto, 0, e como minimizante 0. Se A for menor que 0, a função tem um máximo absoluto 0 e como maximizante 0. Ok, no próximo vídeo estudaremos as famílias do tipo de funções y igual a x ao quadrado mais k com a diferente de 0. Tenho também aqui um breve resumo de tudo que eu disse.